Olá pessoal, eu vou resolver aqui os 4 exercícios que eu pedi para que vocês fizessem na aula passada, na aula anterior, onde nós falamos sobre pressão, pressão hidrostática, pressão absoluta, ok? Então eu tinha pedido para vocês fazerem alguns exercícios da lista e eu vou mostrar aqui a resolução deles, tá? Bom, o quinto. Numa região em que G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, um homem de massa 60 kg está em pé, usando sapatos, exercendo sobre os pontos de contato com o solo uma pressão média de 2 vezes 10 a quarta Pascal. Encontre a área de contato entre os sapatos e o solo em metros quadrados e em centímetros quadrados. Então, um problema basicamente de um homem que está em pé e o que a gente quer encontrar é a área, basicamente, a área dos pés desse homem, tá? Que é a área de contato entre os sapatos e o solo. Então aqui é como se eu estivesse tendo uma visão aqui dessa área, dos 2 pés do homem, tá? Bom, lembre-se, a gente já viu uma relação entre pressão e área, é a própria definição de pressão. Pressão é força normal por área. E no caso de um objeto, ou no caso aí do homem, repousando sobre uma superfície, a força normal que é exercida é a própria força peso, tá? Então, aqui nós teríamos que a pressão vai ser o peso do homem dividido pela área, a área de contato entre ele e o chão, tá? Note que a área é exatamente o que a gente quer encontrar. O peso do homem, a gente consegue determinar porque nós temos a massa e o valor da gravidade. Lembra, peso é m vezes g. E a pressão média também a gente tem como um dado, 2 vezes 10 a quarta Pascal. Então, já em unidades do SI, tá? Então, como tudo está no SI, eu vou primeiro determinar a área em unidades do SI, em metros quadrados, tá bom? Então, a área vai ser igual ao peso do homem dividido pela pressão, tá? Onde, de novo, o peso é m vezes g. Tá? Então, vou colocar aqui, 60 kg, que é a massa, gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, dividido por 2 vezes 10 a quarta Pascal. Tá? Novamente, tudo é SI. Eu já vou conseguir encontrar o valor da área dos pés em metro quadrado. Tá? Mas, de qualquer maneira, caso alguém queira se certificar aqui com cuidado das unidades, lembra, quilômetro segundo ao quadrado é Newton. Pascal é Newton por metro quadrado. Então, quando eu for lidar com essas unidades que sobraram, Newton dividido por Newton vezes metro quadrado, uso aquelas propriedades de ter uma fração no denominador de outra, Então, é como se eu multiplicasse o Newton pelo inverso de Newton metro quadrado e sobra só o metro quadrado, tá? Mas eu sugiro que você não perca tempo com isso, Deixa tudo no SI, que a sua área vai estar no SI, ou se certifique que tudo está no SI. Então, aqui nós temos 600 no numerador, dividido ali por 2 vezes 10 a quarta. Potência de 10 no denominador de uma fração, eu posso reescrever ela no numerador mudando o sinal do expoente. Vocês viram isso em cálculo fundamental semestre passado. Então, o que nós vamos ter aqui é 600 dividido por 2, que é 300, vezes 10 a menos 4. Tá? 300 é 3 vezes 10 ao quadrado. Aí eu posso usar a propriedade de potência, vou ter multiplicação de potências de mesma base, 10 ao quadrado vezes 10 a menos 4, que é 10 a menos 2. Então, a área, 3 vezes 10 a menos 2 metros quadrados. Tá? Essa é a área dos pés, ou dos sapatos ali, que está em contato com o chão,
para o homem em unidades do SI. Tá? O problema pede ainda isso em centímetros quadrados. Então a gente aqui só tem que fazer uma conversão. Né? Deixa eu só colocar aqui. Né? Portanto, a área é 3 vezes 10 a menos 2 metros quadrados. E agora a gente faz a conversão para centímetros quadrados. Então a área vai ser 3 vezes 10 a menos 2. Lembra, vou fazer exatamente como a gente fez lá para transformar a volume. Né? Coloco a unidade, né? Introduzo um parênteses aqui só para ficar mais fácil de visualizar o que eu vou transformar. O valor numérico eu simplesmente vou reescrevendo, então é 3 vezes 10 a menos 2, e aqui dentro, metros. 1 metro em centímetros é 10 ao quadrado, né? São 100 centímetros. Tá? 1 metro é igual a 100 centímetros. E aqui tem um quadrado. Então isso aqui vai ficar com 3 vezes 10 a menos 2, novamente só reescrevendo. E o 10 ao quadrado centímetros eu tenho que elevar ao quadrado. Tá? 10 ao quadrado é 10 à quarta. Centímetro ao quadrado é centímetro quadrado. Tá? Então, portanto, a área vai ser igual a 3. 10 a menos 2 vezes 10 à quarta é 10 ao quadrado, né? Mantenho base, somo os expoentes. Menos 2 com mais 4 é 2 centímetros quadrados. Ou, ainda, 300 centímetros quadrados. Tá? Então, esses são os valores da área, né, somada aí dos 2 pés do homem em metros quadrados e centímetros quadrados. Tá bom? Eu não lembro no gabarito se estava em notação científica esses resultados, tá? Mas de qualquer maneira, esses são os resultados que a gente encontra. Tá bom? Muito bem, esse foi o problema 5. Só ver quanto tempo aqui já. Eu não quero ficar muito longo. Não está gravando? Ah, tá sim. 7 minutos. Vamos dar para fazer mais um nesse vídeo aqui. Então, na sequência, né, o exercício 7, uma caixa d'água, tem as dimensões dela e o peso dela, né, da caixa vazia. E aí a gente tem que determinar a pressão que ela exerce sobre o solo quando ela está vazia e quando ela está cheia. Então eu fiz aqui uma figura, né, representando a caixa d'água. 1,2 metros de comprimento e meio de largura, né, que são as informações que a gente tem aqui da base dessa caixa. 1 metro de altura, está aqui. E o peso dela, vazia, né, é de 5.400 newtons. Então eu vou colocar aqui, ó, peso só da caixa, né? Eu coloco vazia aqui, tá? É igual a 5.400 newtons. Né? Aqui eu acho que o valor foi até superdimensionado, né? 5.400 newtons equivale a aproximadamente 540 quilos. Né? É uma caixa extremamente pesada para essas dimensões que ela tem, tá? Mas isso não afeta a nossa resolução. Então, primeira coisa, calcule a pressão que ela exerce, primeiro estando vazia. Né? Vamos fazer aqui embaixo. Então, qual é a pressão que ela exerce estando vazia? Lembra, pressão, força normal por área. A força normal aqui, no caso, vai ser o peso. Tá? E como eu estou trabalhando com a caixa vazia, é o peso da caixa vazia. Né? Simplesmente o peso da caixa. Tá? Então, dessa maneira, a pressão vai ser igual aos 5.400 newtons dividido pela área. A área da base da caixa, né, é o comprimento vezes largura. Então vai ser o 1,2 metros que multiplica meio metro. Então, dessa maneira, né, vamos fazer mais uma etapa aqui. 5.400 newtons dividido 1,2 vezes meio é 0,6. 0,6 metros quadrados. Tá? E aí, portanto,
fazer rapidinho aqui, 5.400 dividido por 0,6 dá 9.000 Newton metro quadrado, ok? Então, essa é a pressão que a caixa vazia exerce na superfície onde ela repousa. Agora a gente faz o problema considerando aí a caixa cheia, tá? Cheia d'água. Vou colocar aqui uma linha só para não conseguir inserir. Vamos aqui rapidinho, só para tentar fazer um pouquinho mais organizado, tá? Então, o item B, vamos mudar um pouquinho a espessura, acho que está meio grosso também. No item B, a pressão exercida vai ser igual pressão, vamos voltar aqui e apagar isso. Se fosse na aula presencial, seria o canetão que acabou a tinta, né? Um problema semelhante. Então, a pressão vai ser igual ao peso por área de novo, né? A força normal por área, só que agora vai ser o quê? O peso da caixa mais o peso da água que está dentro da caixa, tá? Então, aqui, esse é o peso que eu chamei de vazia, que seria o peso da caixa, que é um dado, mais o peso da água. Tudo isso dividido pela área. Veja, o peso da caixa vazia eu já tenho, a área eu já tenho, eu preciso determinar o peso d'água, tá? Então, eu vou determinar esse cara aqui. Tá? Vou colocar em vermelho, então a gente pausa a resolução do item B, que é da pressão, para determinar qual é o peso da água que tem dentro da caixa, tá? Lembra, peso, por definição, é m vezes g. Eu não sei a massa de água que tem dentro da caixa, né, quando ela estiver cheia. Mas eu sei que a água tem uma massa específica que eu tenho como dado, 1.000 kg por metro cúbico, tá? E eu sei o volume da caixa. Então isso significa que eu posso reescrever esse massa, né? Lembrando, né, que vou colocar aqui em cima, né? Lembrando rapidinho que densidade ou massa específica é massa por volume, então isso significa que a massa é densidade vezes volume. Então, onde aparece aqui a massa de água, eu vou substituir por densidade vezes volume, e aí vai ser vezes a gravidade, tá? Então, determinar o peso da água, eu preciso saber qual é a massa específica, no caso da água, né, ou de qual substância eu tiver na caixa, o volume da caixa é a gravidade. Então, o peso de água vai ser igual a 1.000 kg por metro cúbico. Veja, eu nem vou colocar as unidades, eu vou trabalhar tudo com SI, então eu já vou ter um peso em newtons, tá? O volume da caixa está tudo em metro, então se eu multiplicar eu vou ter um volume em metro cúbico que é SI. Então aqui eu vou entrar com 1,2 vezes 0,5 vezes 1, né? Multiplicação das 3 dimensões da caixa, vezes os 10 metros por segundo ao quadrado da gravidade. Então, o peso de água, ou da água dentro da caixa, vai ser igual, aqui de novo, né, 1,2 vezes meio é 0,6, vezes 1 é o próprio 0,6, 0,6 vezes 10 é 6, 6 vezes 1.000 é 6.000. Tá? Então, 6.000 newtons é o peso da água dentro da caixa, né? Então, portanto, agora que eu sei o peso da água, né, a pressão vai ser igual, né, peso da caixa vazia, são os 5.400 newtons dados no enunciado, mais 6.000 newtons, que é o peso da água que está dentro da caixa. Tudo isso dividido pela área, né, que é a área da base da caixa, que a gente já usou aqui no outro item, né? No item A, a gente já calculou, é 0,6 metros quadrados, tá? Então, dessa maneira, a pressão vai ser igual aos 5.400 mais 6.000,
dá 11.400 dividido por 0,6, que vai dar 19.000 Newton metro quadrado. Tá? Então, esse é o valor, né, da pressão, que a caixa cheia exerce na superfície onde ela repousa. Tá bom? Vejam que a gente usou novamente só a definição de pressão, força normal por área, força normal peso, e o que a gente viu lá na primeira aula também, né, a relação de massa específica, massa e volume. Tá? Então esses foram os únicos conceitos que a gente precisou para resolver esse exercício. Ok? Eu acho que aqui a gente pode, já estamos com 15 minutos, eu paro esse vídeo e a resolução dos outros dois eu coloco num vídeo posterior, ok? Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro e depois de assistirem o vídeo, né, no horário da aula, eu tiro as dúvidas que ainda restarem, tá bom? Até mais.